Meu Deus do céu, gente, não é possível um negócio desse, não. Acho que eu nunca fiquei nervoso por uma coisa desse jeito. Olha pra mim, esquece de olhar pra mim, então. Meu irmão tá suane. E aí, meu povo, tudo bem? Eu sou o Kaique, guardião da cultura aqui da Easy Devs, e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a importância da cultura numa empresa de tecnologia. Antes de começar a falar sobre cultura organizacional, a gente precisa pelo menos ambientar o que é a cultura, né? Então, a cultura é o conjunto de conhecimentos, costumes, crenças, basicamente os padrões de comportamento adquiridos e transmitidos socialmente, tá? Então, a cultura, ela é basicamente um fenômeno que surge através da interação de pessoas. Depois a gente falar um pouco sobre o que é cultura, a gente vai conversar agora sobre o que é cultura organizacional, tá? Então, a cultura organizacional, ela é responsável por reunir os hábitos, comportamentos, crenças, valores éticos e morais e as políticas internas e externas de uma empresa. Então, todo esse conjunto, ele possibilita o aumento do nível de interação e cooperação da equipe. Além disso, ele é o norte para a definição da política da empresa, beleza? Através da cultura, os colaboradores eles criam um senso de identificação com a empresa e possibilita direcionar a empresa a seu propósito. Esse eu roubei do artigo da Lelê, muito obrigado. Depois de falar um pouco sobre o que é cultura e o que é cultura organizacional, a gente vai começar a falar sobre a importância da cultura organizacional em empresas de tecnologia, certo? Então, uma cultura forte numa empresa de tecnologia, ela tem o objetivo de atrair e reter talentos, tá? Além disso, essa cultura deve ser focada em pessoas, porque são pessoas que trazem resultados e que compõem a empresa. Através da cultura de uma empresa, pode-se atrair ou afastar pessoas que se identificam ou não com as diretrizes dela, certo? O que, de certa forma, é bom, já que é mais fácil desenvolver o potencial técnico de alguém do que desenvolver o seu potencial humano e cultural. Beleza, a gente já explicou o que é cultura organizacional, qual a importância que ela tem, e agora a gente vai falar um pouco sobre como implementar isso dentro da sua empresa, ok? Então, para você ter sucesso na implementação de uma cultura organizacional de êxito, é necessário saber administrar uma comunicação interna eficaz e promover ações que gerem engajamento do pessoal interno. Aqui dentro da ISO a gente faz da segunda maneira. A gente dispõe de um ambiente dinâmico que permite que todo mundo experimente um pouco de tudo. Então nós temos treinamentos onde as pessoas que não fazem parte do time de tecnologia conseguem ter contato com a tecnologia. Nós temos o horário e o dress code flexível. Aqui dentro a gente possui também a cultura do feedback, onde todos podem falar para todos e sobre qualquer assunto. O que é muito importante, porque a pessoa não se sente travada, ela se sente em um ambiente aberto para receber as críticas e as opiniões dela. Nós também promovemos jogos e competições, que fazem com que as pessoas possam desenvolver esse lado competitivo delas dentro do mercado e, de certa forma, se evoluírem. E travei. Ai, Cristo, me auxilia. E, de certa forma, evoluírem e se desenvolverem. Também trabalhamos com a transparência com os resultados. Aqui dentro, todo mundo sabe sobre tudo, desde o que foi bom até o que não foi tão bom. Também possuímos algumas iniciativas de comunicação interna. Toda semana a gente tem o nosso café semanal. Nós temos o Horatec, que é o treinamento para o grupo de staff, que não faz parte do grupo de tecnologia da empresa. Além dessas iniciativas, nós também temos o Happy Hour, que é onde a gente se reúne para tomar uma cervejinha, bater um papo sobre algum assunto. Beleza, depois de falar sobre todas essas coisas, a gente vai falar um pouquinho sobre qual a importância da diversidade para uma cultura dentro de uma empresa, ok? Então, apesar da cultura ser caracterizada por padrões de comportamentos comuns entre o time, a gente precisa entender e valorizar a individualidade de cada pessoa que compõe o time. Então, a gente sabe que pessoas são formadas de vivências e experiências que proporcionam a elas visões únicas do mundo, certo? E por isso elas devem ser enxergadas pelo que acrescentam ao time e não pela sua aparência ou escolhas pessoais. Uma cultura que valoriza a diversidade promove ainda mais a união do time, porque ela quebra preconceitos e promove um ambiente saudável de trabalho. Meu Deus, socorro, respira. Tô nervoso. Tô nervoso. Mas nem sempre a cultura dentro de uma empresa é legal. Às vezes acontece de uma empresa ter uma cultura tóxica. E como que a gente pode fazer para identificar e tratar essa cultura tóxica? A cultura tóxica dentro de um time, ela desmotiva e aumenta a taxa de desligamento. Além disso, ela afeta diretamente a produtividade de forma negativa, fazendo com que os rendimentos e os resultados caiam e os conflitos dentro da empresa aumentem. Como identificar uma cultura tóxica dentro do seu time? Primeira coisa, o feedback ele é unilateral, apenas uma pessoa fala. O ambiente ele não tem diversidade de pontos de vista.
As pessoas dentro da liderança são preconceituosas, elas não aceitam pontos de vista diversos. Ou até mesmo ações internas discriminatórias, que acabam excluindo algum grupo devido a alguma limitação, crença, algum valor. E como tratar uma cultura tóxica? Primeiro de tudo, o certo é você promover a diversidade dentro do seu time. Então você começar a valorizar ainda mais os pontos de vista diferentes que existem dentro do seu time, ok? Aplicar a cultura do feedback, onde todos podem falar sobre qualquer assunto para qualquer pessoa. E tornar a liderança mais acessível, de forma que as pessoas lideradas tenham acesso e encontrem um ambiente aberto a elas para dar opiniões. Ainda bem que é o último, então vou respirar nesse aqui para esse aqui sair certinho. E para finalizar, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como manter a cultura mesmo no trabalho remoto. Aqui dentro da Easy, nós temos a oportunidade de trabalhar em casa se nós quisermos, certo? E a gente sabe que a comunicação à distância e a propagação da cultura sem o contato físico, sem a convivência diária física, ela se torna um pouco mais complicada. Então, vou falar para vocês um pouquinho do que a gente aqui da Easy faz para manter Vou falar um pouquinho para vocês como a gente aqui da Easy faz para manter a cultura ativa. Então, como promover a cultura da sua empresa mesmo à distância? Quando a gente vai trabalhar com outsourcing, a gente sempre busca um cliente com a nossa mesma cultura, uma cultura parecida com a nossa. Além disso, gerar conversas periódicas onde o alocado ou a pessoa remota conheça melhor o time e o time conheça melhor essa pessoa, ajuda bastante. Proporcionar interações em grupo, como jogos, campeonatos, maratonas de filmes, séries, etc., ajuda as pessoas a interagirem ainda mais e aumenta a união dentro do time. Além disso, criar iniciativas internas de engajamento também ajudam, como por exemplo, proporcionar um café, um happy hour, alguns treinamentos e etc. Aqui dentro a gente também utiliza de canais de comunicação ágeis, como por exemplo o Discord. Sempre se deve tratar o time como um só, independente se a pessoa está distante, se ela está alocada em algum lugar, se ela está trabalhando remoto ou presencial. E a gente sempre deve buscar fazer algo que todos possam participar. Então, optar pelo online é uma boa sempre. Bom, galera, esse foi um bate-papo sobre a importância da cultura dentro de uma empresa de tecnologia. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ah, essa foi a introdução? Essa foi a introdução. Vai ter mais. Ai, meu Deus.